Olá, queridos! A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a esse dia, nessa manhã de domingo. Olha, hoje nós vamos estar começando, falando sobre a Carta de Gálatas. Olha, a Carta de Gálatas, também foi escrita, É uma das cartas escritas por Paulo. Entende-se que foi uma das primeiras cartas, de Paulo, apesar de ela estar depois de Coríntios. Na verdade, ela foi escrita, para a igreja é, que, que era na Galácia, que era a região da Galácia, uma região da Ásia, onde moravam os povos, celtas. E ela foi escrita ali para aqueles irmãos de lá. Então, haviam muitos, eram pessoas não judeus. Entenda assim, Paulo, ele era judeu, ele tinha ele era fariseu, ele tinha o conhecimento, a prática, a religiosidade judaica. E Paulo, ele entende que ele recebeu o chamado de Deus para pregar para os gentios. Os gentios eram aquelas pessoas que não conheciam a Deus, que não tinham a religião judaica. E aí ele vai pregar para os gentios. Muitos se convertem, só que também muitos judeus se convertem lá. E os judeus querem que os gentios, os povos convertidos, também vivam as mesmas práticas dos judeus. Como que? Como guardar o sábado, como a circuncisão. E Paulo ele vai combater isso, que também estava dentro da igreja, esses irmãos que entendiam que precisavam praticar esses tipos de obras. Paulo vai falar que, olha, não é por aí. A salvação pela fé, a gente foi chamado por isso. E a gente você vai aprender aí, vai ler aí, tá bom? Então, hoje aqui no primeiro capítulo, do livro de Gálatas, a gente vai ver, a partir do verso 9, diz assim: assim como já dizemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, isso é, seja amaldiçoado. Então, o que é que Paulo aqui está falando para a igreja? Olha, preste atenção naquilo que eu estou ensinando para você. A salvação é pela fé, pela graça de Jesus. Então, não aceite outro meio do evangelho, não aceite outro evangelho. Aceite o evangelho puro, não saia da simplicidade do evangelho. O evangelho ele é simples, a salvação é simples. Você precisa crer, você precisa confiar em Jesus. Então, você não precisa vivenciar essas exigências, que são leis, que são regras humanas para que você seja salvo. Você já foi salvo, Jesus já pagou o seu preço. É isso que Paulo está dizendo. Olha, e se alguém vier com algo acrescentando isso, olha, não aceite. Isso seja amaldiçoado, se afaste disso. Então Paulo aqui, ele na verdade, lá no livro de Atos, que conta um pouco da conversão de Paulo, depois você pode ler se você ainda não conhece a história, de Paulo. Paulo, quando ele se foi convertido, ele começou a pregar o evangelho, mas muitas pessoas rejeitaram Paulo, até porque Paulo ele era um homem que perseguia os cristãos. E aí Paulo ele vai para a cidade dele, Tasso, por isso que ele é chamado Paulo de Tasso, da Sicília. Ele vai para lá e ele passa um tempo lá estudando. E aí, quando Barnabé chama ele para acompanhar nas viagens missionárias, e aí que acontece de fato Paulo começar a escrever depois de 14 anos aí, de conversão, de que ele sai lá e Paulo vai pregar o evangelho, tá bom? Ele começa aqui uma história aqui no capítulo 2, que quando Pedro, ele chama aqui, talvez na sua versão vai ter Cefas, Cefas quer dizer Pedro, que era Pedro. Então, Pedro, eles estavam lá com ele estava com Pedro lá junto com os gentios, e Pedro estava tranquilo lá, conversando, comendo com os gentios, e de repente chegam os judeus e Pedro fica estranho, e Paulo vai lá e tem uma discussão, uma discussão saudável, na verdade,
de repreender Pedro pela atitude que ele está tendo, né? De acepção de pessoas, né? E isso está no versículo 6, diz assim: e quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentam. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com gentios. E quando conheceram a graça que me foi dado, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando somente que lembrasse dos pobres e que também me esforcei fazer. Quando, porém, Cefas, né, que é Pedro, veio a Antioquia, né, que foi o lugar onde Barnabé chama Paulo para ajudá-lo, lá que havia muitos convertidos na Antioquia, resistir-lhe face a face. Isso ele discutiu com Pedro porque tornaram repreensível. Então, às vezes, se a gente vive uma coisa e fala outra, né, a gente se torna repreensível. Então, Pedro, ele era uma coluna, um líder, um apóstolo, esteve com Jesus, mas nesse momento ele se tornou repreensível e Paulo foi lá e repreendeu ele pela atitude dele. Aí ele diz: com efeito, antes de chegarem, né, aqui no versículo 12, alguns da parte de Tiago comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediu corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeus, vive como gentio e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como os judeus. No versículo 16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E no versículo 19, né, no finalzinho do capítulo 2, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Né? Então, Paulo diz, ele critica, né, de certa forma, ele repreende Pedro pela atitude dele, e ele diz: olha, não é pelas obras, é pela fé. Então, ninguém é justificado, ninguém é perdoado por Deus por viver igual a judeu, por viver praticando a lei. Ninguém vai conseguir. E ele diz: olha, eu já morri para Cristo, então agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é essa, na verdade, o nosso grande desafio, deixar que Jesus possa viver na gente. Amém? Deus abençoe, eu quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por esse dia, derrama ricas bênçãos agora na vida dos meus irmãos, que a tua presença possa crescer e eles possam declarar que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ajuda-os agora, derrama ricas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Olha, hoje à noite, 6h30, temos o culto de adoração a Deus e todos são convidados no nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia e fica na paz no nome de Jesus.